Gente, ler a Bíblia é bom demais. Vem com a gente que nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira nesse ano de 2024. Nós estamos usando esta ferramenta. Falo ferramenta porque ela tem um plano, ela tem um método, que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Nós não lemos a Bíblia na ordem que os livros já são propostos. Nós lemos a Bíblia em trechos, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, vamos te ajudar. Se você está chegando novo no canal, segue daqui para frente e vai atualizando as leituras que já passaram aos poucos. Se você não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreva no canal, dá o like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Hoje, dia 114, vamos ler Josué capítulo 7 e 8, Jó 28 e Mateus capítulo 5. O pecado de Acã, Josué capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir os seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabide. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabide, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá.
Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. A cidade de Ai é destruída? O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponha-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós, como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Veja bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele e os anciões de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele, aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento do norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué, e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué:
Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto os homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciões, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse, para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos ler agora Jó capítulo 28. Elogio da sabedoria. Aos seus olhos vem o que há de precioso. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e a pedra se funde. O cobre, os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima, e assim longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. Um homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapas os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido.
O valor da sabedoria, mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não se pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, não se compra a sabedoria nem com ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? E está encoberto os olhos de todos os seres vivos? A oculta as aves do céu? O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. E ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e o manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Vamos ler agora Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. As bem-aventuranças, disse Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ensino a respeito da lei. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Que Deus abençoe. Um abraço. Pra cima!